Olá, gente, tudo bem? Eu quero responder essa questão aqui junto com vocês. Apresentam oportunidades. Leia com atenção a oração acima e assinale a alternativa correta. Na letra A, o sujeito do verbo é oportunidades. Letra B, o sujeito do verbo é oculto, eles. Letra C, se colocarmos o se ligado ao verbo, este obrigatoriamente ficará no singular. Letra D, se colocarmos o se ligado ao verbo, a palavra oportunidades deixará de ser sujeito. E letra E, se fizermos o que as alternativas C e D estão propondo, a palavra oportunidades sofrerá alteração sintática na oração. Então vamos avaliar, vamos analisar essa oração aqui. O verbo apresentado, o verbo apresentar, é um verbo transitivo direto que está na voz ativa. Por ser um verbo transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. E quem é esse objeto direto? É a palavra, o substantivo, oportunidades. E quem é o sujeito do verbo? Ora, o verbo está na terceira pessoa do plural. Nós sabemos que a terceira pessoa do plural é eles. Mas aí eu pergunto, eles quem? Quem são eles? O verbo, quando está na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a um termo anterior, logo o sujeito deste verbo, desta oração, será um sujeito indeterminado. Agora vamos para as alternativas. Letra A. O sujeito do verbo é oportunidades? Ora, nós vimos aqui em cima que não. O sujeito do verbo não é oportunidades. Oportunidade é o objeto direto. Aqui. O sujeito do verbo é indeterminado. Então, aqui nós já podemos eliminar, a letra A. A letra A aqui esquece. Esquece ela. Deixa eu botar ela de vermelhinho aqui. Isso, fica bonitinho. Letra B. O sujeito do verbo é oculto, eles. Ora, realmente o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, eles. Mas o sujeito não é eles. O sujeito é indeterminado. Tá? O verbo, quando está conjugado na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a um termo anterior, o sujeito é indeterminado. Isso é índice de indeterminação do sujeito. Então, podemos eliminar aqui a letra B. Deixa eu colocar de vermelhinho também. Se colocarmos o se ligado ao verbo, este, ou seja, o verbo, obrigatoriamente ficará no singular. Será que se a gente chegar aqui e colocar um se aqui, o verbo obrigatoriamente vai para o singular? Vamos analisar? Sem o se, a oração está na voz ativa. Apresentam oportunidades. São elas as oportunidades que são apresentadas. Agora, se você colocar um se aqui, esse se é o famoso PA, que é o pronome apassivador. Entendeu? E numa voz passiva sintética, nós sabemos que não tem objeto direto. O objeto direto na voz passiva sintética se transforma em sujeito paciente. Então, se eu colocar o se aqui, o objeto direto, que é oportunidades, ele passa a ser um sujeito paciente. Como o sujeito está no plural, o verbo também terá que ficar no plural para poder concordar com o sujeito. Isso é uma regra básica.
Então, vamos também eliminar aqui a questão alternativa C. Na letra D, se colocarmos o se ligado ao verbo, a palavra oportunidades deixará de ser sujeito. Novamente, é uma alternativa falsa, porque, deixa eu colocar até de vermelhinho aqui. Se colocarmos o se ligado ao verbo, a palavra oportunidade deixará de ser sujeito. Ora, essa aí é uma questão, uma alternativa absurda, porque oportunidades não é o sujeito da oração. Oportunidades é o objeto direto da oração. Então, se nós colocarmos o se, igual a alternativa sugere, oportunidade deixa de ser objeto direto e passa a ser o sujeito paciente. Então, é uma alternativa absurda. Essas duas aqui, a C e a D, não tem nada a ver. As outras também. Agora, vamos para a letra E, que no caso é o gabarito que eu dei como resposta certa. Eu vou até colocar de azulzinho. Se fizermos o que as alternativas C, aqui ó, C e D estão propondo, a palavra oportunidades sofrerá alteração sintática. A frase original é essa aqui. Apresentam oportunidades. Nesta oração, oportunidades é objeto direto. Se eu colocar o se, oportunidades passa a ser o sujeito paciente. A frase ela deixa de ser uma frase, uma oração na voz ativa e passa a ser uma oração na voz passiva sintética. E na voz passiva nós não temos objeto direto, porque o objeto direto da ativa se transforma em sujeito paciente da passiva. Então, essa é a nossa alternativa correta. Se fizermos o que as alternativas C e D estão propondo, a palavra oportunidades sofrerá alteração sintática na oração. Sim, vai sofrer. Se nós colocarmos aqui um se, que é o que sugere a alternativa C e D, a palavra oportunidades deixa de ser objeto direto e passa a ser um sujeito. Então, aqui está o nosso gabarito, letra E.